Lá. Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Michael Valer, administrador da plataforma PME Online, site e podcast. Hoje nós vamos falar sobre como alavancar vendas em pequenos negócios. Para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber a Tatiana Lobato, que já está na linha comigo. Tudo bom, Tatiana? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje participando desse podcast aqui do PME Online. Um prazer falar para micro, médios empresários. A Tatiana ela é fundadora da Affinity Consultoria e ela também está participando de um outro projeto chamado Vendas Club. E para iniciar a nossa conversa, antes de entrar no nosso tema central, eu quero que ela conte para nós, né, o trabalho dela na consultoria e também do que se trata o Vendas Club. Então, a Affinity Consultoria, na verdade, é uma corretora de seguros, tá? Nós estamos há mais de 13 anos aqui no segmento. Nossa expertise é assistência médica empresarial, então nós trazemos solução para pequenas, médias e grandes empresas no corporativo. E esse foi um pouco do meu começo de vivência com vendas, né? Com grandes equipes de vendas, com corretores. Então eu sempre tive que treiná-los, motivá-los. E a partir daí eu comecei a estudar, comecei a investir nisso, né? Investir na gestão de equipe, investir no comercial, trabalhar um pouco sobre pipeline de vendas, então automatização da minha equipe, e aí que eu comecei a entrar para o meu próprio negócio, né? Então eu digo que hoje eu ajudo empresas e pessoas, mas com a experiência que eu apliquei no meu próprio negócio. Então eu aproveitei meu negócio para errar e para acertar, ele foi o laboratório, e só o que deu certo é o que eu costumo passar nas minhas consultorias. Já o Vendas Club foi um projeto muito recente, criado aí a convite do Marcel Nobre, o Carlos Viário e o Michel Namora. Michel é até de Seattle, ele mora lá. Nós nos conhecemos no Clubhouse, olha isso. Eu fiz muitas conexões e uma delas foi conhecer essas pessoas. 2 deles trabalham na Conquer, são embaixadores da Conquer, que é uma das maiores escolas de empreendedorismo do Brasil. E então aí a gente se encontrou e todo mundo falando sobre vendas e a gente via essa necessidade. Hoje em dia no Brasil nós não temos uma comunidade de vendas, né? Não se fala de vendas exclusivamente com tanta especialização, né? Mesmo porque a gente sabe que vendedor era aquele que não dava certo em nada. Então se você não tinha se você não era formado em engenharia, se você não era advogado, você ia ser vendedor, né? Então, e esse estigma aí, graças a Deus, foi quebrado. E o Vendas Club, para ajudar as pessoas aí a ter um norte, a estudar um pouco sobre vendas, ver algumas técnicas, entender o que de novo vem acontecido na automação das vendas. As vendas aí têm sido inundadas pelos novos robôs, pelo atendimento digital, né? Então, o Vendas Club vem para isso, ajudar pequenos e grandes e médios empresários no que diz respeito a vendas. Muito interessante, e tu falou desse estigma, né? Eu acredito que esse estigma fez com que as pessoas acreditassem que vendas é só intuição, vendas é só ação, e esquecem às vezes que não, venda também tem técnica, tem estudo, tem preparo, tem pesquisa, né? Eu acho muito interessante essa iniciativa, porque vem a profissionalizar e dar mais
dar mais essa, vamos dizer assim, esse perfil, não vou dizer acadêmico, mas de preparatório mesmo, que as vendas exigem, né? Eu acho, inicialmente, eu já quero deixar aqui o parabéns para toda essa equipe que está envolvida na iniciativa. Mas, antes de entrar na nossa pauta principal, eu queria compartilhar alguns dados do setor de vendas, compartilhado pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Eles dizem que em 2020 foram comercializados entre produtos e serviços por venda direta no Brasil cerca de 50 bilhões de reais, que representa um crescimento de 10,5% em relação a 2019. Um outro dado, agora do IBGE, diz que as vendas do comércio varejista cresceram 1,2% em 2020, mesmo com tantos fechamentos, tantos decretos, tanta histeria que a pandemia causou, né? E, mais uma informação para fechar, o MMC registrou o crescimento entre e-commerces brasileiros de 73% no ano da pandemia. Talvez esse dado seja o menos surpreendente, né? Já que a gente sabe que todo mundo, todo consumidor, público consumidor se voltou para a internet nesse ano de pandemia. Mas o que eu quero ressaltar é que com crise ou sem crise, com venda digital ou venda presencial, vender é preciso. Vender é a única forma do empreendedor manter o seu negócio vivo no longo prazo, né? E a gente sabe que dentro das empresas de pequeno e médio porte, que muitas vezes tem restrição de orçamento para investir verbas em publicidade ou montar grandes equipes de vendas, a gente sabe que nem sempre é fácil investir, estar preparado para o atendimento, para a prospecção, para todo esse engajamento que é necessário para aumentar vendas dentro do negócio. Então aqui de primeira questão, né? Vamos começar com uma questão fácil, Tatiana. Lá vem. Quais são as principais orientações para esse PME que quer ampliar performance em vendas? Vamos lá, gente. Para vender é preciso abrir a carteira um pouco. Eu brinco que assim, o setor que mais briga com o comercial é o financeiro. Mas por quê? Porque o financeiro precisa administrar uma receita e o comercial precisa fazer a receita. Então, muitas vezes falta esse entendimento, principalmente na pequena e na média empresa. Por mais que você não tenha recursos, por mais que você não possa investir como uma grande empresa, você tem pessoas, você hoje tem ferramentas disponíveis. Eu acho que a tecnologia veio aí para dar essa oportunidade. Você tem as mesmas ferramentas que uma empresa gigante pode ter. Você pode ter softwares, como é o caso da sua empresa, que fornece. Você pode ter acesso a CRM, você pode ter geração de lead, como uma grande empresa. A diferença é que o micro e o médio empreendedor precisa entender que para vender ele precisa investir, sim. Então eu vejo muitos pequenos e médios empresários que falam assim: mas eu não tenho dinheiro para investir em marketing digital. Aí eu me pergunto, e você vai fazer como para gerar lead então? Porque hoje é muito difícil o cliente bater na sua porta, o cliente de rua, isso acabou. A gente não tem mais o vendedor que bate na sua porta te oferecendo alguma coisa, aquele cafezinho que a gente agendava para fazer uma reunião e oferecer um produto. Isso está muito... mudou muito isso. O cliente hoje já vem com todas as informações, o cliente já sabe quem é seu concorrente, ele já sabe quais são as suas qualidades. Então, assim, a minha dica para o micro e médio empreendedor para vender mais é investir. Primeiro, investir em pessoas, então capacitação do seu time comercial. Então, se você não tem um time comercial e você que faz a sua venda, você é um micro e você mesmo faz, então estude sobre isso, estude sobre vendas, estude sobre negociação, estude sobre gatilho mental. Veja como você pode atrair seus clientes hoje. Não fique preso à forma como a sua empresa, ao passado dela, né? A forma como a sua empresa trouxe clientes no passado. Eu acho que assim, o micro e o médio, eles têm muito medo de arriscar. Eu entendo isso. Eu entendo. Eu empreendo no país há mais de 15 anos. E eu sei a dificuldade disso. Mas, infelizmente, para a gente sair
E para conseguir escalar, você precisa arriscar e investir. Primeiro em pessoas, depois em automação. Hoje em dia, o micro e o médio empresário, se ele conseguir automatizar muitas coisas que ele faz manualmente, vai ajudá-lo muito, como um WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp Business, né? Se você já colocar algumas perguntas de introdução, para você já analisar a necessidade que o cliente tem, de começo, para saber se ele é o decisor, se você não está gastando tempo falando com uma pessoa que não decide. Então, existem hoje ferramentas que ajudam esse micro e médio empresário a atenderem de forma mais eficiente, com menos custo. Então, pessoas, automatização e principalmente pós-venda. O micro e médio se preocupa muito em trazer clientes novos e esquece de vender e atender para quem já é da casa. E fidelização, isso, assim, né? Sim, e não só fidelizar, continuar vendendo para o seu próprio cliente. Porque o seu próprio cliente já é seu, ele já conhece o seu serviço, ele já conhece a sua qualidade. Então, o micro e médio me procuram e falam assim, Tati, me ajuda, como eu trago mais clientes? Aí eu falo assim, o que você vendeu pro seu cliente de 2 meses atrás? Aí ele me olha assim, com aquela cara assim, hã? Aí eu falo, você já entrou em contato com ele para saber se ele tá precisando de alguma coisa? Fez um upselling, um cross-selling, já ofereceu alguma coisa que você tem que ele não adquiriu naquele primeiro momento? Por exemplo, na minha corretora, eu trabalho com assistência médica. Tem empresas que naquele momento não quiseram o odontológico, que é um custo bem mais baixo, mas na hora de contratar médico com odontológico fica caro. Mas se ele já é meu cliente de saúde, tá redonda a operação, tá tudo ok, talvez seja a hora de eu entrar em contato e oferecer o odontológico, ao invés de eu ficar quebrando cabeça para trazer um cliente novo. Dos 3 pontos, esse é um dos que eu vejo mais realmente, talvez o termo não seja descaso, mas esquecimento do PME. E quando tu começa a pesquisar, tu vai encontrar diferentes estudos que mostram, na área de marketing, obviamente, que mostram que o custo de tu manter, de tu fazer uma nova venda para um cliente em carteira, ele é muito menor do que tu conquistar um novo cliente, do que tu abrir um novo canal, um novo ativo para teu portfólio de clientes, né? Então isso é muito interessante, muito importante essa tua colocação, Tatiana. Mas o outro ponto que tu falou também, que são as pessoas, né? E aí quero aqui usar de gancho para nossa segunda questão, é que a gente observa, no ponto de vista de mídias digitais, que o PME ele tem se aventurado a investir mais em mídias digitais, num Google, numa rede social, mas também a gente observa que muitos deles se queixam de resultado, do retorno, da quantidade de leads, vendas que esse investimento nas mídias digitais retornam. Até que ponto tu acredita nessa relação do treinamento profissional das equipes de venda e do resultado em investimento em publicidade digital? Bom, os empresários têm que entender que rede social, vender pela rede social é uma coisa que gera tempo. Tá? Porque você precisa criar autoridade primeiro, você tem que trazer engajamento e aí sim investir em tráfego. Eu digo isso porque eu também tenho uma agência de marketing digital, que é a Affinity Comunicação, que nasceu dessa necessidade da minha corretora, que eu sempre fui pulando de agência em agência e não traziam esse resultado. É isso que você está dizendo aí, era essa minha insatisfação. E eu fui vendo os erros e acertos de cada agência e resolvi abrir a minha. Por quê? O que acontece dentro do marketing digital? Você tem 2 soluções. Ou você contrata uma empresa especializada no seu segmento para te trazer lead pronta. Então, ele vai fazer todo o funil, ele vai fazer landing page, ele vai fazer captação e você compra o lead, compra já aquele cliente interessado no seu produto ou serviço, ou você vai montar toda uma estrutura, tá? Para gerar essa indicação, trazer esse cliente. Porque assim, sabe qual é o maior erro? As pessoas acharem que é só ter uma rede social, só ter um feed bonito, pegar um post e impulsionar. E aquilo o cliente vai clicar e vai falar, opa, quero comprar. Não funciona assim. As
pessoas têm que entender que são milhões de pessoas e empresas fazendo isso todos os dias, impulsionando milhões. E por que o seu produto exclusivamente vai chegar naquele cliente que precisa? Se você tiver autoridade na rede social, tá? Se você tiver engajamento, isso leva tempo. Ou, minha dica, se você tem pouca grana e você quer um resultado em curto prazo, procure uma empresa especializada no seu segmento para que gere a lead para você. E você compra essa lead. E aos pouquinhos, paralelo a isso, você vai fazendo um trabalho nas redes sociais. Vou insistir nessa questão, porque eu acho que ela é muito relevante. Uhum. Ele tem o lead, ele fez lá seu investimento, criou sua autoridade, conseguiu trabalhar bem segmentação, conseguiu trazer, enfim, leads, preenchimento de formulário, e-mail, telefonema, enfim, a gente sabe que chega por diferentes canais o lead. O treinamento dessa equipe de vendas, qual o peso disso na conversão? Tu acredita que hoje talvez a gente consiga automatizar tudo, como tu falou do WhatsApp, automatizar, dos robôs, ou ainda a pessoa ali do atendimento que vai fazer esse contato, ele ainda é importante no processo? Então, completamente, muito bem colocado. Porque as pessoas acreditam que é só o cliente ter a necessidade de falar, opa, eu quero, e que está fechado. Pelo contrário, tá? Hoje em dia o vendedor ele precisa ser consultor, ele não é mais um merador de tirar pedido, ele não tira só pedido, ele precisa entender, ele tem que ter uma visão sistêmica, ele tem que entender o que o concorrente dele está fazendo, qual é a dor daquele cliente, ele precisa entender quais as fraquezas dele, principalmente, para ele conseguir ali converter aquele lead em venda. Então, eu acredito que seja muito mais a capacidade de quem está atendendo aquela lead. Por isso eu falo novamente sobre pessoas e sobre estudar, sobre capacitar, porque o cliente muitas vezes já vem com muito mais informação, né, pra gente do que a gente imagina. Então, se você não está bem preparado, se a sua equipe não está bem preparada, se a sua equipe não está à vontade, se a sua equipe não sabe lidar com todas as objeções, provavelmente você vai perder essa lead. Mesmo que você tenha aí um canal, um funil gerando aí centenas. Eu já vi empresas que falavam assim, Tati, eu não dou conta de atender tanta lead que eu gero. Mas na verdade não era nem dar conta. A verdade era que se perdia muito tempo no atendimento de cada lead. Não se convertia porque o script de vendas não estava bom. A forma como era apresentada a proposta não estava boa. Então o cliente só gastava dinheiro em encher funil e a equipe não virava nenhuma. Então isso não é um bom índice, né? Para mim, venda é venda fechada. A gente observa que também tem um pouco dessa confusão, né, entre nichos, né? Porque a gente vai ter um monte de commodity que o e-commerce isolado, a plataforma vai atender, né? O público que, sei lá, quer comprar uma TV, quer comprar um celular e que realmente ele vai, na própria internet, vai achar o conteúdo, vamos dizer, técnico da compra dele, e vai lá, vai fechar, carrinho, deu, né? Mas não é a realidade de grande parte dos negócios comandados por empreendedores de micro e pequeno porte, né? Então, nessa questão da venda consultiva, ela acaba aparecendo. Na maioria das vezes, o time de vendas é composto por, no máximo, 5 pessoas, do micro e do médio. Então, assim, em alguns casos, eu indico até a gente dividir entre SDR, entre closer e entre pós-venda. Por mais que a sua equipe seja pequena, eu acho interessante você separar isso. Para quem não... Posso explicar aqui, para quem não entende? Eu ia abrir esse parênteses. Fala desses papéis de vendas dentro da equipe. Então, o SDR, na verdade, é aquela pessoa que faz o primeiro atendimento daquele cliente, né? Então, ele faz aquela pesquisa do que o cliente está precisando, quais as dores. Sim, ele qualifica essa lead. Já o closer é o famoso vendedor, é aquele que já está ali pronto para fechar, para negociar, para levar o cliente para o próximo passo, que já seria a proposta fechada, né? E o pós-venda é aquele que recepciona esse cliente na empresa.
ele vai dar as boas-vindas, vai explicar como funciona, vai tirar as dúvidas. Então eu acredito às vezes até que tem gente que fala assim, Tati, mas isso não é para escalonar um time? Isso não é legal para um time grande? Ou isso não é legal para quem vende para B2B, para quem vende só para empresa? Eu falo, não. Eu acho que isso às vezes é até solução para quem vende também para pessoas e tem uma equipe menor. Porque tem muita gente que você não consegue dar essa visão geral do seu negócio. Principalmente se você não tem muitos vendedores capacitados de alta performance, né? Então, se você tem aquela pessoa que era um bom atendente, que aí você promoveu para vendas, porque é uma pessoa que tem, sabe, tem aquela veia, que está interessado, mas que ele não tem uma formação técnica, é muito difícil ele conseguir ter essa visão de qualificar lead, vender e ainda atender depois. Assim, é você exigir muito da sua equipe. E aí, às vezes, você não está ranqueando, você não está vendendo, porque você está exigindo além do que o seu colaborador pode ir. Então, isso é uma forma, às vezes, talvez, de você otimizar o tempo, né? E melhorar a performance de cada pessoa dentro da sua estrutura. Eu acho uma sugestão bastante interessante, porque isso é produtividade, né? Produtividade da equipe, né? Tu vai conseguir... A gente sabe que numa equipe tu nunca vai ter iguais, né? Tu sempre tem profissionais com menos ou mais experiência, com uma aptidão mais que outros, né? Para uma determinada função. Então, saber identificar essas competências de cada um na equipe e aproveitar essas competências da melhor forma dentro de um sistema de papéis, eu acho muito relevante, justamente porque normalmente esses pequenos negócios têm uma equipe enxuta, né? Não tem grandes equipes, não conseguem investir em grandes times, né? Mas vamos dar uma guinada e vamos falar sobre comportamento. A gente sabe que a pandemia ela mudou a forma de vender em diferentes segmentos e muitos profissionais de vendas que eram acostumados a visitar seus potenciais clientes, seus prospects, né? Eles tiveram que abrir mão desse processo e dessa aproximação junto do decisor, né? Você acha que essa mudança ela veio para ficar ou nada vai substituir o contato físico, o bom e velho cafezinho? Tu já falou um pouquinho disso no início, né? Tu já deu a tua visão de que isso está cada vez menos comum, né? E eu até vou complementar, eu acho que antes da pandemia, né, a gente já tinha um movimento forte de internet, de conferência, de reuniões à distância. Então eu acho que esse segmento comercial, segmento de vendas, ele já vinha numa transformação ao longo dos últimos anos, né? Mas até em que ponto tu observou essa mudança de 2020 para cá? Bom, então, assim como nas relações pessoais, né, a tecnologia ou até o dia a dia corrido, isso impactou não só em vendas, isso impactou, como eu falei, nas relações pessoais e, consequentemente, nos negócios. Eu acho que nada substitui o bom e velho cafezinho. Eu já fiz grandes negócios através disso aqui, ó. Mas eu brinco do café virtual, eu continuo... Gente, é porque eu tô aqui com ele, mas eu levantei uma xícara de café, tá? É bom explicar. Eu sou cringe. Eu tomo muito café. Mas, enfim, eu acredito que não é uma questão de substituir. Eu acredito que é uma questão de evolução. O cliente também não tem mais tempo. O cliente, muitas vezes, ele quer uma solução rápida. Né? A nossa vida está muito corrida, a gente vê aí áudio de aplicativo em 2 vezes e que a gente não consegue mais voltar atrás e escutar em uma. Então, assim, você parar para agendar com o cliente, para tomar um café, para ele definir, o outro concorrente já veio, já mandou uma puta apresentação virtual, já fez alguma coisa e já fechou o negócio. Para você ter uma ideia, a cada 30 minutos de uma lead não atendida, a chance de fechamento cai em até 40%. Então, assim, se o cliente preencheu um formulário e se a sua equipe não estiver pronta para atendê-lo dentro dos primeiros 30 minutos, a sua chance vai caindo de 40% e 40% por hora. Então, assim, infelizmente a gente teve que se adaptar. Agora, eu acredito que mais importante do que antigamente, que era o cafezinho, que era esse networking, é a conexão atualmente, mas uma conexão real. As
pessoas estão carentes, apesar da tecnologia, apesar disso tudo, o mundo está tão incerto que as pessoas estão carentes. Então, quando o vendedor tem habilidade emocional, quando o vendedor tem inteligência emocional para entrar naquela negociação e não pensar em vender, mas primeiramente pensar em atender, ele tem sucesso. Então, eu acho que se sai o café, pode entrar até a tela, mas aquele vendedor consultor, mais uma vez, eu volto a bater nisso, o vendedor consultor que cria conexão e capaz de fazer com que aquele cliente vire fã, ele vai ter muito mais sucesso. E é importante a gente falar que tu usou o termo conexão, a gente não tá falando, segue no LinkedIn, segue na rede social, a gente não tá falando desse tipo de conexão, né? A gente tá falando de uma conexão de relacionamento mesmo, né? Eu acho que tu colocou bem a questão de dar a consultoria, dar o apoio, se mostrar, ter empatia com o cliente, né? Muito importante nessa construção, né? Mas vamos encaminhando aqui pro final do nosso bate-papo. Vendas é muito... Nossa, passou rápido. Se deixar, eu fico horas aqui falando de vendas. Falar de vendas é muito sedutor. A gente poderia ficar aqui por horas, né? Então, mas a gente temos que ir pro final aqui. E eu observo muito empreendedores de pequenos negócios. Às vezes pequenos negócios que estão iniciando há pouco tempo, mas às vezes pequenos negócios que já estão há algum tempo em funcionamento. E que há 20 anos atrás, quando eu pude fundar a empresa do qual eu sou diretor hoje, a gente teve essa dificuldade lá atrás. Que são aqueles empreendedores que eles começam um negócio e eles mesmos assumem a responsabilidade pela venda, né? E a gente nota que muitos deles têm essa dificuldade de abrir mão dessa centralização de vendas e montar uma equipe. Então isso que eu queria te questionar, das tuas experiências, das tuas consultorias, pensando nessas pequenas empresas que não têm um setor de vendas estruturado e que muitas vezes coloca isso na mão de um dos fundadores ou de um dos sócios, né? Qual seria o principal conselho para esse empreendedor começar? Realmente estruturar a sua equipe de vendas. Pensando, obviamente, como tu já colocou, né? Ele tem que investir, mas muitas vezes ele tem receio. Receio em investir mal, ou receio em perder dinheiro, ou às vezes, muitas vezes, receio simplesmente de ter que abrir mão, de ter que dar autonomia das vendas para outros profissionais. Qual seria o teu principal conselho nesse sentido? Então, eu não acredito nem que seja receio, porque isso já aconteceu comigo. Eu faço venda até hoje, tá? Na minha corretora. Mas eu acredito que o principal desafio desses microempresários e médios empresários que continuam detendo aí, centralizando a venda, é a falta de uma cultura empresarial. Eu acho que quando você implementa a cultura da sua empresa, você consegue escalar. Então você consegue contratar pessoas para que sigam aquela cultura, para que sigam os seus passos. Eu diria que assim, a primeira coisa, Tati, como assim implementar a minha cultura? Sua empresa às vezes pode ter 10 anos e vocês nunca pararam para pensar assim, o que a gente já colocou como o nosso objetivo? Por que a nossa empresa existe? Todos os nossos colaboradores sabem disso? Ou todos os nossos colaboradores só sabem por que eles vendem? Eles vendem um produto X. Então, assim, a minha primeira dica, primeiro para esse empreendedor, busque alguém com que você se identifique dentro da sua própria estrutura, para que seja seu braço direito, para que você possa modelar esta pessoa, para que na sua falta ela possa te atender, porque senão você nunca vai escalar, você nunca vai conseguir crescer, você nunca vai conseguir ser um empresário em série. Hoje em dia eu sou empreendedora de vários segmentos diferentes, porque eu consegui tirar de mim a obrigatoriedade de que só tinha venda dentro da Affinity se eu vendesse. Porque por mais que eu tivesse as minhas equipes faziam aquela venda menor, aquele volume de vendas, mas as vendas grandes, sempre eu tinha que estar envolvida na negociação. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é o empresário sentar
e definir aí qual é a cultura que ele quer passar para os colaboradores, saber se todos da empresa dividem essa ideia de cultura, compreendem essa cultura, né? E aí sim encontrar alguém para que possa ser aí um continuador do que ele faz. Mas nunca sair da venda, nunca saia da venda. Você não precisa ser a venda, você não precisa ser o seu setor comercial, mas o empresário, o empreendedor nunca pode se distanciar da equipe comercial. Porque com certeza, a partir do momento que esse empresário se distancia, as coisas começam a tender para o lado de quem está fazendo a gestão naquele momento. Então, se você troca de gestor, troca de colaborador, a chance da sua empresa ficar sempre num ciclo novo aumenta. Boas considerações, Tatiana. A gente sabe que algumas semanas atrás a gente gravou um podcast falando sobre melhores práticas de gestão, e em vários momentos a gente deu de frente com esse desafio, que é a mudança cultural na cabeça desse empreendedor, dessa empresa, na verdade, porque a mudança cultural ela começa pelo líder, pelo fundador, mas ela tem que ser replicada para todos os agentes ali, para todos os profissionais que estão nessa equipe. E eu concordo contigo nesse sentido também, que qualquer mudança de estrutura, de gestão de vendas, ela tem que ser acompanhada de mudança cultural. Muito interessante a tua abordagem. Para finalizar, então, como é que se encontra a Tatiana? Quem quiser falar mais sobre vendas, trocar uma ideia, como é que encontra a Tatiana? O Vendas Club, tu pode deixar os contatos, Tatiana? Sim, então vamos lá. Tem a minha rede social, meu Instagram, @atatianalobato. Também estou no LinkedIn como Tatiana Lobato. Meu site www.tatianalobato.com.br, ou seja, já viu que não é difícil me encontrar, tem Tatiana Lobato em tudo. E o Vendas Club também, nós temos o nosso site www.vendasclub.com.br e a nossa rede social também, que é o vendas.club. Vai ser um prazer atendê-los e recebê-los. Valeu, Tatiana. Quero deixar os nossos agradecimentos para ti pela participação e também o convite para acessarem o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar link para os outros episódios do podcast e também artigos exclusivos. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.